Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua presença. E hoje eu não vou pregar, hoje eu quero dar uma orientação com relação ao nosso retorno, ao retorno das atividades presenciais. Muitas pessoas têm me perguntado, pastor, quando vai voltar? Nós não temos ainda uma data fixa, exatamente por causa das questões sociais e da própria igreja, dos cuidados que a liderança está tendo ao lidar com essa situação que a cada 15 dias, a cada 30 dias nós temos analisado e verificado as possibilidades. Em breve, acreditamos assim, retornaremos às nossas reuniões presenciais, mas eu quero deixar aqui algumas regras, alguma orientação de como retornaremos. E isso é muito importante, eu peço a sua atenção, o seu carinho e o seu amor. A primeira orientação que eu tenho a conceder é que nós retornaremos primeiramente os cultos dominicais. Nós não retornaremos aos outros cultos que temos, exatamente pelo cuidado de não termos, principalmente os mais idosos, expostos a uma circunstância, a um risco maior. Então retornaremos primeiramente aos cultos presenciais de domingo, tanto pela manhã quanto à noite. A segunda orientação que concedo é que o culto da manhã e da noite, no domingo, não será aberto a todas as idades, devido ao risco de contaminação que existe. Então, o culto da manhã é destinado a pessoas de 50 anos para cima. Então, se você tem 50 anos, 60 anos, 70, 80, 90, você tem total autorização para entrar na igreja de manhã. Ah, pastor, mas se eu quiser vir à noite, você não poderá entrar. Por quê? Nós não queremos que os mais jovens tenham contato com os mais idosos para diminuir o risco de contaminação. Então, à noite, o culto está destinado a pessoas de 13 anos de idade a 49 anos. Então, se você tem de 50 para cima é de manhã, se você tem de 49, de 13 até 49 anos de idade, você vem pela noite, para que a gente possa, então, organizar melhor e ter mais segurança. Outra circunstância e outra orientação que eu quero conceder é que, conversando com o Ministério Infantil, nós achamos melhor não ter culto infantil neste período, exatamente porque as crianças têm uma grande dificuldade de se controlar, principalmente o toque. Então, crianças de quantos anos? De 0 até 12 anos completos. Todas as crianças de 0 a 12 anos não poderão adentrar ao território da igreja em nenhuma circunstância. Então, se você vem à igreja e quer trazer o seu filho para assistir ao culto, ou até mesmo para deixar aqui, brincando aqui no galpão, não poderá, não faça isso. Você vai ter que levar ele de volta, porque ele não poderá entrar por enquanto, exatamente porque as crianças normalmente são assintomáticas. Então imagine só, você trazer o seu filho, ele vem para cá, brinca com uma outra criança que não sabe que está contaminada, essa criança contamina a sua criança e a sua criança vai contaminar a sua família. E aí a coisa vai ficar complicada. Então, por enquanto, nós estamos proibindo a entrada de crianças de 12 anos para baixo. Estou falando de, se ela tem 12 anos, também ela não poderá entrar, porque pelo Estatuto do Adolescente e da Criança, a criança vai até 12 anos, mas não é até 12 anos, 11 para 12, não, é 12 anos completos. Então, por isso que é de 13 para cima. 13 anos já é um adolescente, a partir de 13 anos. Então, por favor, nos ajude aí nessa missão, peço a sua compreensão aos papais e mamães, para que a gente possa ter algum cuidado nessa estrutura. Uma outra circunstância e orientação que quero dar é que nós temos apenas 46 lugares na igreja. Tanto domingo de manhã quanto domingo à noite, nós poderemos apenas ter 46 pessoas aqui dentro, por causa do tamanho da igreja. Então, os lugares já estão marcados, as circunstâncias já estão determinadas, então nós teremos 46 lugares. Pastor, vai fazer chamada? Vai fazer inscrição? Não. Nós vamos ter o bom senso. Se você veio num domingo, você dá a oportunidade para outra pessoa vir no outro domingo. Se você é um casal,
vem apenas um primeiramente, depois no outro domingo vem o outro, para dar oportunidade a outras pessoas. Então, enquanto nós não pudermos reunir todos juntos, nós vamos ter que ter o bom senso de controle. De acordo com o tempo, a gente também vai controlando essa circunstância, ok? Outra orientação que também tenho a dar é que os assentos estão já marcados. E esses assentos não estão marcados por família, estão marcados por pessoa. Então, digamos que a sua família tenha 3 pessoas, 4, 5 pessoas na igreja. Bom, se ela tem 3, 4, 5 pessoas, cada pessoa vai ter que sentar num lugar diferente. Os bancos da igreja estão todos já marcados com as determinações de lugares e distância um para o outro. Então, pela determinação da prefeitura, nós tivemos aqui, na nossa capacidade, 46 lugares apenas, lotação máxima. Isso contando com o pastor, Ministério de Louvor e a galera toda vendo o culto. Então, tenha, por favor, atenção aos horários do culto. Os horários de culto também de domingo são os horários normais. Os horários normais presenciais. O culto às 10 horas e à noite o culto às 7 horas da noite. Então, por favor, mantenha a sua agenda aí atualizada, ok? Uma outra orientação também é com relação aos bebedouros e banheiros. O bebedouro e o banheiro estará fechado exatamente pelo risco de contaminação que existe naquele lugar. Os bebedouros já têm uma orientação dada pela Anvisa solicitando para que as igrejas tenham atenção com bebedouros, porque o risco de contaminação ao manusear copos descartáveis e aquela torneira é grande. Então, os bebedouros estarão fechados e os banheiros também. Então, quando você vier à igreja, antes de sair, vai no banheiro em casa e traga sua garrafa. Nós não poderemos fornecer água nesse primeiro momento, exatamente para evitar a contaminação de pessoas que estejam ali no mesmo lugar e peguem naquela mesma torneira, e vai ser meio complicado a gente controlar isso. Uma outra orientação também é que as reuniões de ministérios e visitas pastorais continuam suspensas por tempo indeterminado. Então, o que está retornando é a nossa reunião presencial, a maior, e não as menores. Nós ainda não temos essa autorização e esse cuidado tem que ser dado. Então, se você é líder, tome cuidado com essas reuniões pequenas, porque são circunstâncias que são perigosas e temos que ter essa atenção, ok? Uma outra orientação também é com relação ao protocolo de entrada e saída. Você vai ter que obedecer um protocolo de entrada e saída da igreja. Se você vem no domingo, você vai ter que obedecer esse protocolo, senão você não vai entrar. Então, qual é o protocolo? Pastor, tá muita regra, eu sei que tá, mas é porque eu te amo. Eu quero que você fique bem, eu não quero que você pegue essa doença. A primeira regra é que você tem que usar máscara. Você precisa estar na igreja de máscara, não importa, precisa estar na igreja de máscara, não tem como. Eu estou agora aqui sem máscara porque não tem ninguém na igreja. Mas se eu estivesse com a igreja cheia, eu teria que estar usando máscara. Então, serve para mim, serve para você. Também álcool em gel. Nós temos ali agora 2 totens maravilhosos feitos pelos nossos irmãos aí do diaconado e também participação do pessoal aí, uma galerinha aí que participou. Muito obrigado pelo carinho. Eles fizeram 2 totens aqui de álcool em gel. Você tem que usar ao entrar e ao sair, tem que usar álcool em gel pela sua própria segurança. E também nós teremos uma medição de temperatura. Nós já compramos os termômetros infravermelhos e já estarão à disposição da nossa recepção. E quando você entrar na igreja, estiver chegando na igreja, o recepcionista vai medir a sua temperatura ali com a pistola infravermelha e a sua temperatura tem que estar normal. Se ela não estiver normal, você não poderá adentrar a igreja. Ok? Certo? E aí eu peço então a sua compreensão, o seu amor, o seu carinho e peço, por favor, a sua obediência a essas regras. Ah, pastor, eu não concordo. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso muita regra. Ok, então um pedido do pastor, se você não concorda, fique em casa. Fique em casa. Por quê? Porque uma coisa é concordar com alguma coisa sozinho. Uma coisa é discordar de alguma coisa sozinho. Uma coisa é concordar no coletivo, outra coisa é discordar no coletivo.
Então, como a volta dos cultos presenciais é algo coletivo, nós temos que estabelecer regras para todos nós. Então a regra vale para mim e vale para você. Então se você não concorda, eu também acho que nós temos às vezes que ser um pouco excessivos. Mas eu prefiro ser excessivo para cuidar de você do que não cuidar. Então eu sei que vai mexer com a sua rotina, eu sei que você vai ficar meio chateado, eu sei que você vai ficar meio não concordando com o pastor, mas eu prefiro você não concordando comigo vivo do que concordando e discordando e desobedecendo e sendo contaminado ou contaminando outras pessoas. Então, por favor, te peço, na boa, na felicidade, te peço que obedeça, por favor, essas regras, para que a gente não tenha que usar a lei como se deve. Então, se você vir à igreja e desobedecer essas regras, e não querer obedecer a orientação da liderança, e não obedecer as orientações que nós temos que obedecer, infelizmente terei que chamar a autoridade policial para poder te conter. E eu não gostaria de fazer isso. Não gostaria, mas se tiver que fazer, farei com toda a autoridade necessária. Peço a sua compreensão, seu amor, seu carinho, sua paciência nesse tempo. Essas regras de quarentena serão regras que nós teremos que ir abrindo muito aos poucos e observando, obviamente, de tempos em tempos, o lance, como é que está na igreja, como é que está a situação da igreja, se nós temos muitos casos, se não temos, e a gente vai observando. Muito obrigado pela sua atenção. Coloque, por favor, essas regras na mente e quando for para voltar, você vai ficar sabendo. E aí agora você já está sabendo, tem tantas regras, são essas regras e quando a gente voltar, a gente vai ter que obedecer e a gente vai conversando de pouquinho em pouquinho. Ok? Deus te abençoe, felicidades, muito obrigado por tudo, se cuide e até breve.